sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Mesmo seriamente. E o Brasil... Essa é a minha dúvida, viu, Sérgio? Eu ia encerrar nossa entrevista com essa pergunta para você. Nós temos aqui um Donald Trump cotado como favorito para vencer as eleições americanas. Se coloca na posição do Brasil, tá? Nós temos um Donald Trump favorito para vencer as eleições americanas. Nós já temos na Argentina um candidato de direita, que é o Milei. Nós temos agora uma Europa caminhando em direção à direita. Me parece que o Brasil vai ficando isolado no cenário internacional. Só sobra para o Brasil cair no colo da China. Sim, e das ditaduras latinas e dos seus amigos aliados do Foro de São Paulo, não lhes sobra muito mais. E a China, vimos a aproximação da China também, agora recentemente, nesta última semana, vemos como há ali ligações que nós nem entendemos. Agora, que o Brasil vai ficar numa ilha se Trump ganhar, sim, fora as possíveis sanções que Donald Trump possa tentar impor se realmente houver provas, e há provas de ataques à democracia, à liberdade de expressão, a própria pressão mundial. É por isso é que nós temos os grandes grupos elitistas e globalistas completamente em alarme, como vimos este ano no Fórum Económico Mundial em Davos, onde eu estive em janeiro, que o tema do Fórum Económico Mundial foi recuperar a confiança. Porquê? Porque eles sabem que estão a ser expostos. A última reunião do grupo Bilderberg que aconteceu em Madrid, foi agora também este mês, a ultra secreta, um dos temas que lá estava era Donald Trump. Para quem não sabe, a reunião dos Bilderberg é uma história até engraçada, viu, Sérgio? Bacana você ter trazido isso. Eu nem sabia que a reunião tinha sido esse mês. Mas, as pessoas que estão em casa, a primeira vez que eu ouvi falar da reunião dos Bilderberg foi através do professor Olavo de Carvalho, e eu, na época, ainda não confiava muito no Olavo, achei que era uma maluquice da cabeça dele. E aí eu fui na internet e pesquisei o que era a reunião dos Bilderberg, e aí fui ver que, uma vez por ano, se reúnem as pessoas mais importantes do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Elas se reúnem numa cidade, fecham um pedaço inteiro da cidade. Essas pessoas estão todas inteiras fazendo uma reunião com um tema aberto, que não tem ata, que não tem registro, que não, é proibido levar celular, é proibido a imprensa chegar perto, e a imprensa sequer noticia o que acontece. E a gente está falando aí, eu nem sei, eu deveria até abrir aqui a lista dos participantes, essa é pública, né? Sim. São os homens mais poderosos à face da Terra em todos os setores. Temos os representantes da BlackRock, temos os representantes da Big Pharma, os grandes banqueiros, os grandes fundos de investimento, os grandes líderes mundiais, FMIs, NATOs, OMS, estão lá todos, em segredo. E é lá que eles decidem quais é que vão ser as pautas a levantar ou a aniquilar no ano seguinte. E vou-vos dar um exemplo flagrante. Se vocês puserem no Google Grupo Bilderberg de olho em Donald Trump, vai-vos aparecer esta notícia de 2017. Está nos jornais portugueses. Em 2017, saiu dessa reunião secreta que eles estavam de olho em Donald Trump. Porquê? Porque sabiam que o Donald Trump contrariava a política globalista e as agendas que eles iam querer impor de pandemias, de guerras, de climas, de medo climático. E o que é que aconteceu com o Donald Trump? Tu sabes mais melhor do que ninguém, Paulo, porque caiu daquela maneira completamente estranha, absurda, e tal como eles estavam de olho em Donald Trump, imagina como é que eles não estariam de olho em Bolsonaro, que cedo disse que não ia dizer que não ao tratado pandémico da OMS, ia dizer que não a uma série de coisas que ia contra a agenda deles. Portanto, Bolsonaro caiu depois de uma reunião de Bilderberg, Trump caiu depois de uma reunião de Bilderberg, só que eles estão a perder o controle. E esta última reunião, as informações que saíram é que eles não estavam felizes, eles não estão contentes com o rumo do mundo, foi a expressão usada, porque eles estão a perder completamente o controle. Eles subestimaram a humanidade, eles pensavam que depois da pandemia, que afinal a humanidade era completamente submissa, enfraquecida, completamente estupidificada, mas não, teve um efeito contrário, despertaram milhões. E o Brasil é um exemplo disso. O Brasil, milhões de brasileiros não acreditam numa palavra que sai da televisão. Milhões de portugueses não acreditam numa palavra que sai da televisão. Porquê? Porque já sabem que quem gera as televisões são precisamente esses globalistas, essas elites. Só que há essa diferença. No grupo Bilderberg é tudo em segredo, e é um grupo muito restrito. O Fórum Económico Mundial... Estou vendo aqui as pessoas, primeiro o ministro da Holanda, CEO da Shell, CEO da Goldman Sachs, CEO do Deutsche Bank, CEO da Comissão Europeia do Green Deal, ministro da Finança da Turquia, ministro de Relações Exteriores da Polônia, secretário-geral da OTAN, CEO da Microsoft, da parte de inteligência artificial, o Peter Thiel, da Thiel Capital, que é a figurinha carimbada, os comentaristas do Financial Times, que inclusive deram uma fritada essa semana passada no Dias Toffoli. Eu estou vendo aqui, são os grandes ministros do interior da Grécia, primeiro-ministro da Estônia,
CEO do Citigroup, além eu falei do Goldman Sachs, mas também o Citigroup, presidente do Eurogroup, ministro da Finança polonesa, assim, são... Por que eles farão em segredo, não é, Paulo? Perguntas tu, por que eles precisam de estar em segredo? Coisa impressionante, cara, é todo ano esse negócio. E os temas que eles falaram, isso não estava na pauta da nossa entrevista, mas sempre me chama... As pessoas saberem, porque as pessoas têm que saber que por trás de todas estas medidas que os governos tomam, está essa gente a dominar e a controlar e dar as ordens. E falando muito com o controle da inteligência artificial, né? Eu acho que a gente ouvi isso no dia seguinte em que a Apple diz que vai colocar em todos os seus dispositivos o ChatGPT controlando e tendo acesso aos dados. O Elon Musk estava inclusive puto da vida. Tá aqui esse tema da inteligência... Os caras não dão pingo sem nó. O tema da inteligência artificial, segurança, controle da inteligência artificial é justamente um dos temas dele. Aí, claro, clima, mudanças da biologia... Isso é o transhumanismo, é conseguirem a implantação de chips nas pessoas, é o dinheiro digital, é a carteira digital, porque tudo isso vai permitir depois implementar um controle muito maior às pessoas. Só que a diferença entre o Bilderberg e o Fórum Económico Mundial é que o Fórum Económico Mundial é gigantesco, que os convidados são conhecidos, as pautas são conhecidas, mas este ano eu estive lá, também a inteligência artificial foi um dos temas, a doença X foi outro tema, ou seja, a doença X é uma pandemia que ainda não chegou, mas que eles já têm vacinas, e as mudanças climáticas, mas o tema principal era recuperar a confiança, ou seja, eles sabem que estão a ser expostos. E quem é que foi do Brasil neste Fórum Económico onde eu estive em Davos? Barroso. A Trindade, foi a Marina Silva, Barroso. Que trio. É que não tem nenhum brasileiro indo pro Bilderberg, senão era essas coisas. Mas o curioso é que o tema número 1 era inteligência artificial, e a gente está vendo a presidente do TSE e o próprio Alexandre de Moraes com esse fetiche falando de inteligência artificial. Ninguém entendeu nada de onde é que eles estão trazendo esse assunto, ninguém está discutindo isso no Brasil com relação às eleições, mas para quem não sabe de onde é que eles tiram, é justamente desse lugar. A mudança climática, com certeza tu ouves o Alexandre de Moraes a falar na mudança climática, a Anísia Trindades, a Marina, essas ordens vêm de cima, é começar a meter medo às pessoas com o clima. E agora que a Amazónia está a ser desmatada como nunca, eles não falam, não vêm os artistas cantar. Portanto, essas são as pessoas que ditam as regras. E eu, quando estive em Davos, eu posso dizer, Paulo, tive quase 7 horas à espera do Barroso para eu conseguir apanhar, porque eu estava com os Rebel News, que são os jornalistas do Canadá e da Austrália, que os apanham porque todos esses convidados do grupo do Fórum Económico Mundial são obrigados a passar pelo mesmo sítio, porque eles tomam conta da vila e têm que ir a pé do hotel até lá. Só que o Barroso foi tão esguio, tão rasteiro, tão subterrâneo, tão rato, que conseguiu escapar, porque eu tinha todas as perguntas que vocês brasileiros lhe queriam fazer, até a expressão boca de veludo eu tinha preparado. Mas não apanhei, não consegui. Foi o único. Apanhei o Tedros Adhanom, o diretor da OMS, apanhei John Kerry, não apanhámos o Barroso, não, por incrível que pareça, mas o dia dele chegará. O dia dele vai chegar. No que vem eu vou com você em Davos e a gente... Janeiro, mete ele junto. Janeiro, e atenção, 14 graus negativos e dedos congelados. E outra situação é, noite em cada hotel, 7.000 euros, mas nós não dormimos em Davos, porque isso era inconfortável em Davos, temos que ficar na periferia sempre. Tá tudo certo, assim que é bom, passando perrengue que é bom. Sérgio, muito obrigado por ter vindo ao programa aqui e por ter esclarecido para a população brasileira esse tema tão importante, trazer um pouco de esperança para as pessoas, né? Porque a gente olha para a Argentina, vê o Milei, a gente olha para a Europa, olha para Portugal, vê o crescimento do Chega, olha para o restante da Europa, vê a vitória da direita na União Europeia e está olhando para os Estados Unidos e vendo o Trump aqui como favorito contra tudo e contra todos. Eu só tenho uma pergunta final para você, Sérgio. Você não precisa me responder porque é uma pergunta difícil de resposta, mas é a pergunta que eu me faço, que é a seguinte: a esquerda controla tudo na Europa, todas as ONGs, todos os governos, toda a indústria do entretenimento, todas as televisões, toda a mídia, todo o mercado financeiro, tudo. A esquerda dominou a Europa inteira há muito tempo, há mais tempo do que aqui nos Estados Unidos. Como que eles conseguem perder uma eleição assim mesmo? E a pergunta é, será que se o voto fosse eletrônico, será que eles tinham perdido? Não, se o voto fosse eletrónico eles ganhariam com certeza, porque bastaria uma tecla e mudavam tudo, mas a razão é porque a esquerda está a querer impor agendas nefastas tão rápidas e todas umas em cima das outras, foram tão golosos e quiseram tudo tão rápido, deram vários tiros nos pés, muitos tiros nos pés, e um fator que com certeza concordarás comigo, que isso aqui também se nota muito na Europa, que é o efeito Elon Musk, porque como nós temos um X limpo, o X obrigou a que o Facebook passasse a censurar muito menos, mas muitíssimo menos. O Instagram está a censurar muitíssimo menos e o próprio YouTube também está muito mais suave.
porque migrou muita gente para o Rumble. E a partir daí, a nossa mensagem chega muito mais longe. Agora, se o Elon Musk não comprasse o Twitter e se não houvesse um Rumble, as pessoas não tinham alternativas e eles continuavam donos também das redes sociais. Só que com tanta gente a migrar da Meta para o X, tanta gente a migrar do YouTube para o Rumble, eles tiveram que mudar as políticas. Por exemplo, o YouTube agora, para levarmos um strike, eles antes nem justificavam, diziam só um termo genérico. Agora eles dizem-nos qual é o segundo, qual é o minuto exato onde nós falhámos e nós já sabemos ao menos qual era o problema. Antes eles simplesmente deletavam o canal, deletavam o vídeo e não se preocupavam. Portanto, Elon Musk está a ter mais influência do que ele imaginaria. É verdade, o efeito Elon Musk, mas eu acho que você trouxe o ponto central. A esquerda consegue perder mesmo assim porque eles erraram na mão. Eles erraram na mão. Quando eles perderam ali, começaram a ter derrotas como tiveram no Brexit, com Donald Trump, ou como Bolsonaro, ou como Urbano, quando eles começaram a sofrer certas derrotas, eles dobraram a aposta, né? E aumentaram a repressão, a gente viu na Covid com o aumento da repressão, o quão mais duro se tornou, etc. Aumentaram a censura, aumentaram as leis de censura, etc. E a população virou e falou assim, chega, né? Literalmente em Portugal chega, e no resto da Europa a população está dando um basta para isso, né? É realmente uma revolta com o establishment. As pessoas perceberam que foram enganadas, até mesmo na questão pandémica. Paulo, aqui em Portugal, isto é um tema que o YouTube não se pode falar, eu vou falar assim muito ligeiramente, é uma escala que vocês não imaginam, tanto que houve agora um documentário aqui em Portugal sobre isso, sobre o que chama-se Os Invisíveis, ou seja, as pessoas sentiram-se enganadas e até maltratadas e prejudicadas fisicamente e fora tudo o resto. Então, o problema é que mentiram muito e as discussões que nós queremos ter, nós nem podemos ter porque o YouTube agora censura a gente. Eu engoli as palavras, agora as palavras porque eu sei que o YouTube não deixa... Eu tomei, inclusive, um strike porque falei... Na verdade, o Eduardo Bolsonaro falou na entrevista no Tucker Carlson sobre qual era a situação no Brasil e o YouTube foi lá e deu um strike no canal por conta de uma fala do Eduardo Bolsonaro relatando a situação do Brasil. Então, realmente, o assunto fica proibido de ser discutido. Eu nem emito opinião a esse respeito, eu só gostaria de, como jornalista, investigar o assunto e discutir o que as pessoas estão trazendo, né? Já que a gente sabe que isso é indiscutível, e dentro do Congresso dos Estados Unidos, o Fauci foi lá questionado na cara, mostrando os áudios dele, isso é indiscutível que mentiram muito pra gente. Mas, Sérgio, eu te agradeço imensamente aqui a presença, por favor, volte mais e dê notícias pra gente aí da Europa. As pessoas acompanham o canal do Sérgio Tavares, recomendo muito no YouTube, é o canal de referência para quem quer saber sobre Europa, e não só Europa, o Sérgio faz uma baita cobertura sobre o mundo inteiro e o Brasil também. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado, exatamente. Para acompanharem no canal Sérgio Tavares, no YouTube, ainda agora, dia 1 de junho, estive em Genebra com um ativista brasileiro, John Cage, estivemos a mostrar um mega protesto internacional contra a OMS, que as televisões esconderam completamente, com grandes nomes, incluindo até o Matthew Bigtree aí dos Estados Unidos, um grande apresentador dos Estados Unidos, também lá esteve, Robert Malone, etc. E as televisões esconderam tudo. Portanto, eu não sei quantas pessoas é que estamos a ver já agora, Paulo, só para eu saber quanto é que estamos aqui a ver agora. Quantas pessoas estão nos vendo? Aqui ao vivo. Por volta de 15 mil, 14.900 e pouquinho. Então convido exatamente os 15 mil que estão a ver a irem ao YouTube, canal Sérgio Tavares, é lá que me podem acompanhar e é lá que podem ver também este intercâmbio Portugal-Brasil. Paulo, muito obrigado, um gosto enorme estar aqui. Nós estamos aqui com, só para você ter uma ideia, a gente está com mais do que o dobro da audiência da Jovem Pan e mais do que o dobro da CNN Brasil na internet. Então na internet a gente está maior que a soma dos dois juntos. Então esse é o tamanho do seu prestígio no Brasil, Sérgio Tavares. É muito bom. Não, eu sei. A expressão que eu mais ouço e ouvi na Suíça muito, estavam lá muitos brasileiros, foi a expressão que eu mais ouvi. Sérgio, o Brasil te ama. Sérgio, o Brasil te ama. Brasil te ama. Eu estava agora na caixa do supermercado, estava um senhor brasileiro, Sérgio, muito obrigado, assim, a dar-me um abraço. Agora na caixa, fui agora há 10 minutos atrás. Portanto, eu quero agradecer muito esse carinho e dizer-vos que nunca estão esquecidos. E olha, e digo-vos, só não estou no Rio Grande a investigar porque é que as doações vão para o lixo e tudo mais, porque não consigo estar em todo lado e os gastos são muito elevados. Senão, eu estaria agora no Rio Grande do Sul a investigar o que é que lá se passa. Mas pronto, no futuro. Muito obrigado. A gente tem que investigar o arroz gate. O arroz gate também, exatamente. Sérgio, obrigado mais uma vez. Um abraço. Até a próxima passagem. Parabéns pelo seu trabalho, Paulo. Forte abraço. Tamo junto. Cartão Sicredi. Acumule pontos e troque por benefícios exclusivos. Eu adoro ouvir o Sérgio Tavares, sigo ele no canal dele, é muito legal, é sempre muito bem informado, boa praça, uma atitude incrível, realmente foi uma das grandes aquisições aí que a gente teve no jornalismo
para o povo brasileiro, para a gente ter conhecido ele nos últimos tempos. A você que está nos assistindo, eu agradeço de novo a enorme audiência, recorde de audiência aí em relação à concorrência. A todos que podem, eu convido mais uma vez a possibilidade, a considerar a possibilidade de me apoiar no meu site, no site do paulofigueiredoshow.com. Está aqui o link. Você tem duas formas de me apoiar, você pode ser apoiador mensal ou patrono Gold. Nós tivemos várias pessoas que se tornaram... Olha que interessante, o programa de hoje foi meio depurador. Eu tive umas 3 ou 4, talvez, cancelamentos de assinatura ao longo do programa, mas, por outro lado, tive vários novos assinantes e, inclusive, um ou dois patronos Gold novos. Então, fico muito feliz de ver gente que gosta desse tipo de trabalho e que está buscando uma posição honesta e não uma animação de torcida, né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você